Chamo-me Neide, sou fisioterapeuta, tenho 42 anos e trabalho na área da terapia manual já há muitos anos. Gosto imenso de trabalhar com musculoesquelética, posturologia, gosto muito da dermatofuncional e, ultimamente, a minha grande paixão é a fisioterapia integrativa que une um bocadinho a saúde no geral. E no meio de tanto estudo, congressos, ter de lançar uma nova clínica também há pouco tempo, N coisas, vai-me sobrando algum tempo para hobbies, pouquinho, mas adoro nos meus tempos livres fazer atividades fora, ao ar livre, porque sim, gosto de treinar no dia-a-dia, de ginásio, etc, mas adoro stand-up paddle e adoro atividades trails e tudo o que seja ao ar livre para compensar o dia-a-dia. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão. Olá, bem-vindos ao Master Talks. Hoje estamos aqui com a Neide Gomes da Costa, especialista em fisioterapia dermatofuncional. Olá, Neide. Olá, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Neide, conta-nos aqui um bocadinho desta tua trajetória na fisioterapia e o porquê da fisioterapia dermatofuncional. Olha, primeiro deixa-me fazer aqui assim um pequeno esclarecimento, que é, nós temos muito a tendência em pensar que a fisioterapia dermatofuncional é uma área diferente do resto da fisioterapia e eu não a vejo dessa forma, sabes? Eu comecei por entrar na musculoesquelética, depois ir entrando na área da postura, miofaciais, e a dermatofuncional foi uma necessidade que surgiu para complementar os tratamentos. E depois vieram as cirurgias de recuperação, de cirurgias estéticas, cada vez começamos a ter mais, e para mim umas não funcionam sem as outras, e cada vez mais também noto isso noutros colegas que trabalham com dermatofuncional, que é uma área que é uma necessidade para complementar o resto, e não uma área independente. E é assim que eu a vejo, e depois no final para mim a saúde integrativa, que é a área em que eu agora estou mesmo a trabalhar, e portanto a dermatofuncional é aqui algo que veio complementar e permitir ligar as áreas todas, acho que é mais por aí. Relativamente às cicatrizes, Sim. o que é a cicatriz do ponto de vista da fisioterapia? E quais são os tipos de cicatrizes que nós podemos encontrar? Ok, então, eu procuro explicar isto desta forma muito simples, que é, imagina, fazemos uma lesão e depois o nosso corpo tem de se regenerar e ele faz muito bem o seu trabalho, vai lá e coloca fibras bem rígidas de colagênio a tentar unir a zona que foi lesionada. O que é que acontece? O resto da pele tem elastina, é elástica, mas a cicatriz não, a cicatriz tem colagênio principalmente e depois ficam lá uns políciazinhos, digamos assim, que se chamam miofibroblastos, que vão estar constantemente a medir o nível de tensão que nós damos à cicatriz. No caso de a tensão ser exagerada, então aí eles vão dar o alerta para reforçar a cicatriz. Portanto, é mais ou menos assim que funciona o nosso processo de cicatrização. E depois, de acordo com isso, podemos ter cicatrizes normais, ou chamadas de normotróficas, que são aquelas que ficam assim quase imperceptíveis, que não se veem, não dão transtorno, não limitam. Depois podemos ter as atróficas, que são cicatrizes também chamadas de deprimidas, que ficam assim viradas mais para dentro, olha, como por exemplo cicatrizes da acne, cicatrizes de estrias, ou até mesmo vemos muito nas cicatrizes de esterectomias, que são cirurgias em que se retira o útero, que afundam, precisamente porque não têm uma boa sustentação por parte muscular. Depois temos cicatrizes hipertróficas, que são cicatrizes que ficam mais espessas, podendo variar entre pouco a muito espessas, e depois temos as cicatrizes queloides, que são aquelas que são as mais complicadas, passam por processos inflamatórios mais intensivos e muitas vezes até têm aqui fatores genéticos também associados a fazê-las tornarem-se mais espessas. Eu às vezes ainda falo também das cicatrizes por segunda intenção, que são as que acontecem, por exemplo, quando há uma deiscência da cicatriz, quando a cicatriz abre e depois não leva pontos e acaba por se unir sozinha e fica assim uma cicatriz um bocadinho disforme. Portanto, podemos ter todos estes tipos de cicatrizes. Então, e de que forma é que a cicatriz pode afetar a funcionalidade do corpo? Ou seja, além dos riscos estéticos? Ok, exatamente. Portanto, primeiro, desde logo, a cicatriz é um inconveniente estético para a maior parte das pessoas, é verdade. Mas, mais do que isso, sem dúvida, ela afeta a funcionalidade. E porquê? Como eu dizia, aquela rigidez da cicatriz em relação aos tecidos à volta, olha, assim como posso fazer aqui com a minha camisola. Então, se eu tiver aqui uma zona que está a repuxar os tecidos à volta porque é menos elástica, vai criar um efeito de tração nos tecidos, é porque pode fazer-se sentir em locais mesmo distantes. E olha, tenho casos, por exemplo, em que cicatrizes de cesarianas ou de abdominoplastias que se fazem
causam dor ou problemas ao nível dos ombros, ou disfunções ao nível dos pés, por exemplo. A forma como cada organismo se adapta, a postura que a pessoa já tinha antes da cicatriz, a funcionalidade de cada um, depois vai variar a forma como cada organismo responde à cicatriz e, portanto, pode causar diversas situações, Limitações de movimento. Limitações de movimento, dor, reações inflamatórias, portanto, tudo muito à volta disso, de repuxamentos, de restrições. Olha, escolioses, por exemplo, cicatrizes de apendicectomias, cirurgias ao apêndice, que tem casos assim, que foram gerando crescimentos com menos mobilidade de um lado do que do outro, e então a coluna foi desviando. Portanto, podem ser inúmeras as patologias associadas. E o tratamento das cicatrizes mais antigas pode ser tão eficaz como o tratamento das cicatrizes mais recentes? Essa é uma boa pergunta, porque muitas pessoas dizem esta cicatriz já tem 30, 40 anos, já não há nada a fazer. E há sempre. Qualquer tecido, desde que seja devidamente estimulado, poderá e irá reagir a um estímulo que tenha. Agora, o estímulo tem de ser bem executado. O que é que acontece a uma cicatriz com o passar dos anos? Vai acumulando aderências, e as aderências são assim uma espécie de uma cola que faz com que a cicatriz não mexa em relação aos tecidos abaixo, pele, músculos, o que for, ossos, o que tiver por baixo. E então vai fazendo com que a cicatriz não mexa. E essas tais aderências acabam por depois ser aqui o fator principal nesta patologia das cicatrizes, por assim dizer. Como é que a fisioterapia pode ajudar nesta parte? Então, o que nós fazemos, eu pessoalmente gosto imenso de trabalhar com terapia manual e acho que não há nenhum equipamento que substitua as nossas mãos. Somos fisioterapeutas, acima de tudo, não é? E então, o primeiro mecanismo de intervenção para mim são mesmo as minhas mãos. E então, descolar essas tais aderências e de encontro ao ganho de mobilidade da cicatriz, depois sim posso até utilizar alguns equipamentos que tenha que possam ajudar a ir descolando por camadas, mas a intervenção é sempre nesse sentido, tirar as aderências da cicatriz e soltá-lo ao máximo possível dos planos, dos diferentes planos, porque o nosso corpo, não é? Temos pele, temos fascias, temos músculos, temos ossos, articulações, então garantir que tudo, às vezes até quando é região visceral, quando temos órgãos por baixo, até a mobilidade dos nossos órgãos internos fica comprometida. Quantos casos, por exemplo, temos de obstipações, de problemas digestivos, de N situações de cicatrizes que existem na região visceral e, portanto, vão comprometendo também o funcionamento dos órgãos. Então nós vamos descolando essas aderências e vamos devolvendo a mobilidade aos tecidos que eles perderam. Uma cicatriz pode provocar inúmeras alterações, Podíamos estar o dia não inteiro só a nível da a pele. enumerá-las. Sim. A pele é só o que se vê por fora. Exatamente. O tratamento varia de acordo com o tipo de cicatriz e com a localização? Varia sempre. Cada pessoa, como eu dizia há pouco, cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem as suas circunstâncias, tem composição diferente em termos de matriz extracelular, ou seja, as nossas, a nível microscópico, somos todos muito diferentes. E então isso cria também cicatrizações diferentes em cada pessoa. E depois as posturas que temos, o nível de tensão que temos, o stress a que estamos expostos, a alimentação que temos, o exercício físico, o que dormimos, não dormimos, tudo isso influencia na estrutura de cada pessoa, nas condições de cada pessoa e no tipo de cicatriz que cada pessoa também vai fazer. E, portanto, sim, a nossa intervenção vai ser sempre somando toda esta envolvência da pessoa, toda esta conjuntura e sempre apontando, neste caso, eu vou ter de trabalhar desta forma. E é um trabalho que é feito junto com o paciente, ou seja, eu quero que o paciente intervenha comigo, que compreenda o trabalho que vai ser feito, colabore e que participe naquilo que é importante fazer para também que haja sucesso no tratamento. E do ponto de vista do fisioterapeuta, quais são os métodos que pode usar para tratamento de uma cicatriz? Além da terapia manual? Da terapia manual, há vários equipamentos também que podem ser auxiliares, muitas vezes até o exercício para devolver mobilidade. O que muitas vezes acontece com as cicatrizes é que elas roubam mobilidade aos tecidos e, portanto, inativam certos músculos do nosso corpo. Isto acontece até, por exemplo, em muitas cesarianas, o abdominal, sobretudo o abdominal inferior, deixar de contrair. Quando eu começo a ter um abdominal preguiçoso porque tem lá uma cicatriz, então começa a haver uma grande alteração da postura, do movimento, o sacro, por exemplo, o
os últimos ossos da nossa coluna, que se vai também movimentando em direção à cicatriz, em relação à perda de mobilidade e, portanto, esta conjuntura da pessoa pode requerer, por exemplo, uma intervenção musculoesquelética também para repor o equilíbrio do corpo. Posso utilizar os equipamentos, há diversos equipamentos, desde radiofrequências, desde tecardterapias, há vários que podem auxiliar também no tratamento das cicatrizes. Eu, pessoalmente, gosto muito da terapia manual e mesmo quando dou formação, compreendo que muitos formandos trazem equipamentos e que gostam de os utilizar, e aquilo que por norma eu tento passar, a impressão que eu quero que fiquem é que têm de saber qual é o objetivo do uso do equipamento. Ou seja, eu não vou usar um equipamento só porque ele é bom para cicatrizes. Não, eu tenho de saber exatamente o que é que eu quero fazer naquela cicatriz, o que é que eu quero que o equipamento promova e no que é que ele me vai ajudar. O raciocínio clínico em relação às cicatrizes é super importante. Em que fase está a cicatriz, qual é o tipo de cicatriz e o que é que eu preciso fazer para a melhorar. Aí, depois escolho os mãos, os equipamentos, exercício, tudo aquilo que estiver ao alcance. E é muito importante aqui, mais uma vez, a integração da dermatofuncional com outras áreas, como por exemplo o exercício. Já que nenhuma área da fisioterapia acaba por ser totalmente eficaz sozinha, não é? Isso, multidisciplinaridade, exatamente, sobretudo quando temos colegas que abordam uma área melhor do que nós e que é a área deles, o ideal é trabalharmos em conjunto, claro que sim. E após um procedimento cirúrgico, quando é que deve ser iniciada a fisioterapia, no caso das cicatrizes? Olha, quando eu comecei a trabalhar com esta área, os próprios cirurgiões diziam 15 dias, e então usávamos os 15 dias como referência. Cada vez mais, com o passar do tempo, eu digo o quanto antes. Consegue vir no dia a seguir, vamos começar no dia a seguir. Ou seja, muitas vezes a limitação é a própria mobilidade da pessoa, não ter quem a leve, ter a fisioterapia, portanto, ter aqui alguma capacidade de deslocação. Mas assim que a pessoa se consegue deslocar, muitas vezes ao fim de 5 dias, por norma é o que tem acontecido agora, mais ou menos ao fim de 5 dias, a pessoa começa a fazer desde logo drenagem linfática para facilitar a eliminação de todo o edema, para que o processo cicatricial aconteça o mais normal possível para formar aquela cicatriz normotrófica de que falamos há pouco, aquela cicatriz mais perfeita e com menos problemas, e portanto, quanto mais cedo, melhor. E que conselhos é que podes dar a quem está em casa, passa por um procedimento invasivo, os cuidados que pode ter inicialmente para ajudar numa boa recuperação da cicatriz? Olha, então, quando eu tenho a oportunidade de conhecer a pessoa antes da cirurgia, eu digo, venham antes, porque o pré-operatório é super importante. A forma como cada organismo responde à cirurgia vai depender do tamanho do estado anterior à cirurgia. Então, se eu conseguir preparar os tecidos, dar uma boa mobilidade, eliminar zonas de tensão que depois podem vir a fazer repuxamentos na cicatriz e fazer com que ela fique passe por uma cicatrização patológica e possa ficar hipertrófica, ou colóide, ou atrófica. Então, se eu conseguir trabalhar com a pessoa antes, perfeito. E às vezes não são necessárias muitas sessões, vai sempre depender de cada pessoa. Depois, após a cirurgia, então as cicatrizes não gostam de estiramento, mas isso também não significa que a pessoa vai ficar imóvel e não vai mexer a cicatriz. Eu diria que o músculo mais importante do nosso corpo a trabalharmos e a termos relaxado quando temos uma cicatriz ou vamos ser submetidos a uma cirurgia é o diafragma, ou seja, o músculo da respiração. Quando eu consigo relaxar, ter níveis de stress baixinhos, quando eu consigo fazer boas respirações, eu não vou criar tração nas minhas cicatrizes e, portanto, o efeito de recuperação é muito melhor. E isso até se costuma perceber quando temos pacientes muito ansiosos, as cicatrizes estão sempre em tensão. Quando temos pacientes mais relaxados, mais calmos, todo o processo é muito mais simples, muito mais fácil. Portanto, desde logo relaxar. Há algum mito assim associado às cicatrizes que gostavas de desmistificar? Olha, eu penso que aquilo que falámos há pouco sobre as cicatrizes mais antigas não poderem ser tratadas, ou até muitas vezes ao fim de um ano a cicatriz já fica como vai ficar e já não tem alterações. É um grande mito, tanto para o público em geral, vá lá, as pessoas em geral, como para os próprios colegas fisioterapeutas. Não, a cicatriz é um mecanismo evolutivo do corpo e vai evoluir ao longo de toda a nossa vida.
vai adaptar-se sempre, precisamente por causa daquelas células que eu falei, aqueles policiazinhos que lá ficam, os miofibroblastos, que quando detectam muita tensão são obrigados a formar mais colagênio, mais aderências para manter a integridade da cicatriz e, portanto, as cicatrizes evoluem ao longo das nossas vidas, podendo até, e acontece muitas vezes, fazemos a recuperação de uma cirurgia estética ou até outro tipo de cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, e a cicatriz fica muito bem. Passado uns meses, a pessoa passa por um período de stress, passa por alterações ou começa a fazer desporto muito intensivo também e a cicatriz torna-se mais espessa. Então, há sempre esta reação e às vezes até passado 2 anos, 3 anos e a cicatriz começa a reagir. Acontece. Outras vezes também reage ao estilo de vida da pessoa, alimentação, lá está, stress, e então todos os fatores importam. É um mito pensarmos que a cicatriz ao fim de um ano já não vai reagir mais. E é um deles. Um outro mito também, já agora, este até mais voltado para fisioterapeutas, é pensar que as cicatrizes precisam da nossa intervenção para ficarem bem, ou seja, precisam de massagem para ficarem bem. E isso raramente é verdade. Nós trabalhamos sempre nos tecidos à volta da cicatriz para que ela não tenha tensão e sim, poderemos trabalhá-la se houver necessidade diretamente, mas se a nossa intervenção for bem feita, pouco ou nada é necessário fazermos em cima da cicatriz. E o que muitas vezes acontece, e eu não critico, porque acho que quando os fisioterapeutas o fazem é porque estão a dar o seu melhor, quando tentam estimular a cicatriz para que fique bem, mas a verdade é que elas não precisam de ser demasiado estimuladas e o excesso de estimulação pode realmente ser um problema e fazer com que fiquem demasiado espessas. Que conselho é que dás então aos fisioterapeutas que têm interesse nesta área e que gostavam de enverdar aqui pela área da dermatofuncional e mais em concreto aqui do tratamento de cicatriz e pós-cirúrgico? Certo. Olha, é um mundo, as cicatrizes são um mundo. E eu acho que por muito que possamos até tentar atualizar-nos e ler, hoje em dia há tanta informação, que está a sair tanta coisa. Durante muitos anos foi uma área completamente estática, não evoluiu nada. E agora, de há uns anos para cá, começa a ser super estudada e ainda bem, porque faz toda a diferença conforme fomos falando, termos uma cicatriz que está bem adaptada ao corpo ou uma cicatriz que está rígida e que não está a cooperar com a mobilidade do corpo em geral. Então é importante nós munirmos-nos de técnicas, nós compreendermos, em primeiro lugar, sabermos avaliar muito bem a cicatriz, sabermos o estado e a fase em que ela está, para conseguirmos definir qual é a nossa intervenção e quando alguma coisa não está a correr bem, que muitas vezes também acontece, há várias complicações cirúrgicas, nós sabermos intervir e sabermos como o fazer, seromas, fibroses, cicatrizes hipertróficas, sabermos como ajudar a pessoa, não só lá está pela tal questão estética, mas por toda a funcionalidade do corpo. Portanto, a formação é fundamental quando se quer trabalhar bem esta área. E por falar em formação, né? Alguma novidade que nos queiras dar? Olha, sim, estamos com algumas este ano, sobretudo vamos cada vez mais apostar no online, porque eu acho que é uma boa forma, pelo menos, de fazer boas introduções a temas e de desmistificar muitas situações. Olha, eu lembro-me, acontece muito, nós ficamos sempre com grupos no WhatsApp, depois das formações que fazemos aqui na Master, e vai havendo muita dinâmica, os formandos vão deixando questões e eu tento responder sempre que possível, e noto que há sempre dúvidas, porque as formações, dou o meu melhor, acho que todos os formadores dão, mas acabam sempre por surgir dúvidas depois na prática clínica. E então eu penso que estas pequenas formações que vamos lançar daqui a pouco, também algumas na área das cicatrizes, mais também nesta abordagem online, podem ser muito interessantes para ajudar a compreender melhor o conceito das cicatrizes, para compreender diferentes fases das patologias associadas também, e temos aqui quatro sugestões, não é? Que novos temas que também vamos lançar e que se calhar também deixamos aqui um bocadinho no ar, irem procurando ver o que a Master tem, mas que vão sair dentro em breve. Muito obrigada. Obrigada eu. E este foi mais um episódio do Master Talk. Obrigada e até à próxima. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão.